Oi! Voltei com as minhas rosas do deserto, as replantadas recentemente. Por que é que eu replantei? Porque antes eu usava o substrato Terra Nova, excelente. Porém, aqui em São Paulo, capital, normalmente o tempo é mais úmido. Tem poucos dias de ambiente mais seco. E rosas do deserto gostam de ambiente seco, bastante sol, sol pleno. O máximo que pode vir a acontecer é quando você replantar e fizer levantamento de caudex, essa parte aqui que está mais clara porque cresceu embaixo do substrato, você precisa esperar ficar da mesma cor do resto da planta para poder aí voltar a expor ao sol esta parte. Se você tiver como deixar essa parte sem exposição direta ao sol e o resto com exposição direta ao sol, maravilha. Se não, deixa umas 2 semanas bem protegido, tá? Ela gosta de sol, não pode ficar tanto tempo sem sol. Aqui em São Paulo nós temos as 4 estações do ano mais bem definidas. Eu tenho que fazer coisas como enxerto, replantio, quando eu sei que vão ter vários dias de temperaturas acima de 20 graus. Primeira metade da primavera ainda não tem uma queda grande de temperatura à noite. Aí eu tava querendo fazer isso na segunda metade da primavera. Porém, o tempo não firmava. Aí o que aconteceu? Eu esperei para fazer no verão. Aí no verão é época de chuva. Então quando você faz, não deixe exposta à chuva. Por quê? Porque você não vai regar aqui perto, você não vai ter podridão, você vai regar fora aqui, tá? Mas de qualquer maneira eu troco todo o substrato das grandes. Essas pequenas aqui é melhor, por elas serem mais sensíveis, você manter o torrão total, tá? E aí eu esqueci de trazer, esse foi o segundo vaso. Eu germinei elas, tá? Semente, 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 semente. Essa não, essa daqui é de enxerto, veio da Polônia Grade, uma produtora de rosas do deserto fenomenal, já falo dela. Vou colocar qualquer coisa que eu explicar, eu coloco na descrição do vídeo. Por favor, deem uma olhada na descrição do vídeo. Eu germinei elas aqui. Para germinar, você tem que ter temperaturas acima de 20 graus. O que acontece com uma rosa do deserto? Quando esfria, ela entra em dormência. Você pode ver aqui a diferença. Essa daqui é pequenininha assim, porque foi minha primeira vez germinando. Ela é do dia 31/10/2020 que eu germinei ela. Essa daqui, que tá enorme, ela foi germinada dia 13/11/2021, gente. Ela é 1 ano mais velha, essa daqui é 1 ano mais velha, essa Sandow, que foi o padre de Sandoval que me deu a semente, do que essa daqui, e do que essa daqui, e do que essa daqui. Elas foram germinadas as 3, eram sementes de uma pessoa que eu conheci através da Polônia Grade, chamada Oroni, Padre Sandoval, que me deu essa, e aqui foi a Aiko. A Aiko, ela me mandou quando ela, mais tarde, né, talvez por causa da colheita, e quando é que eu germinei essa? Dia 23 de fevereiro de 2022. O que aconteceu com ela? Logo veio o outono. Aí ela desenvolveu, demorou um pouquinho a germinar, mas desenvolveu, era a maior das sementes. Maior que eu digo de cresceu mais rápido e começou a germinar mais cedo. Aí o que aconteceu? Ela entrou em dormência porque esfriou. Eu coloco as plantas para dentro quando começa a esfriar demais, tá? Elas passam o inverno dentro de casa. Porém, eu voltei a colocar elas para fora. Não vou ficar com elas fora só no verão. Aí começou a cair folha porque tá frio. Aí essa daqui entrou em dormência, ela demorou a crescer, tá? Então essa daqui é do dia 23 de fevereiro de 2022, enquanto essa e essa são do dia 13/11/2022. Olha a diferença de tamanho, elas são só alguns meses mais velhas.
Ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. São 3 meses mais velhas do que essa, tá? Só que agora ela tá bem gordinha e ela foi replantada. Eu tinha colocado ela num vaso menor para germinar. Aí, de qualquer maneira, você tem que trocar o substrato ou passar a dar mais adubo, porque ela, quando você germina ela, você coloca só um pouquinho de osmocote, 14, 14, 14, quando ela tem 2 ou 3 pares de folhas. Só que daí o que acontece? Dentro do substrato não vai ter muito adubo a partir de coisa de 4 meses de vida, não é o tamanho, tá? Isso é uma coisa que eu descobri fazendo isso, ó. Eu esperei muito para colocar adubo. Aí o que aconteceu? Ela começou a faltar adubo. Começou a ficar com umas falhas na coloração da folha. E daí eu descobri que eu que normalmente excedo no adubo, eu descobri que ela tava com pouco adubo. Então bora lá, já demorei muito para falar. Qualquer dúvida, façam perguntas, tá? E eu vou responder. Perguntas sobre esse vídeo aqui ou meu cultivo de apartamento em geral. Ó, eu aperto bem, esse vaso é mais duro, então não é tão óbvio, mas eu reguei antes, reguei bem. Essas menores aqui, como tem menos substrato, eu rego mais vezes. Porém, o que aconteceu é que eu replantei elas. Aí as que eu replantei, você começa regando só em volta, né? Aí eu parei de regar tantas vezes. Mas o Caldex, ele fala, né, quando tá recém-regado, você vê marca de água, como se fosse uma linha. É bom o vaso ser, e também o substrato, dá pra ver, né, gente? Se o substrato tá molhado, vocês não regam. Ó. Tirei inteira. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar inteiro. Se tiver substrato que não pega a raiz, pode até tirar. Aí eu venho aqui, coloco. Tá vendo aqui? Eu já coloquei pra não ficar com muita terra, porque aqui esse vaso tá fundo pra ela, vocês estão vendo? Por que eu tô fazendo isso agora? Porque eu vou ficar vários meses sem poder mexer nelas. De novo, eu faço isso no verão, ainda antes dela dar floração, ó. Porque eu vou deixar uns 2, 3 anos assim. Até explodir aqui praticamente. Aí eu troco, entendeu? Vai ser menos que 2, 3 anos provavelmente. Então eu já tenho argila expandida no fundo do vaso. Aí o que eu faço? Eu tenho a substrato terra nova para ela, aqui. Porém eu vou adicionar um pouco mais de carvão triturado. Eu já misturei, mas eu vou colocar um pouco mais. O meu carvão triturado é Multijardim Garden Center. Eles entregam via Mercado Livre, é carvão vegetal triturado. Você pode também comprar o carvão de churrasco novinho e quebrar. Mas eu moro em casa, né, gente? Não dá. Aí você coloca, pode ser meio a meio, pode ser 1/3 de carvão triturado. E aqui eu já tinha uma planta, por isso que eu tenho esse carvão, essa argila expandida no fundo. Ou pode ser meio a meio, ou pode ser 1/3 de substrato terra nova que vem do Paraná, com 2/3 dele com 1/3 do carvão triturado. Você coloca aqui no fundo do vaso. Eu pus coisa de duas camadas de argila expandida, tá? Aí eu venho aqui, eu devia ter tirado todo o carvão triturado. Todo o carvão triturado não, toda a argila expandida, mas a planta que eu tirei daqui, gente, foi para um vaso menor. Por quê? Porque a esperta aqui tirou todo o substrato de uma grandona para repor tudo, certo?
Porém, eu tenho que deixar 3 dias fora, pelo menos, para daí replantar ela no substrato novo. Você lava as raízes, não é como orquídea que não pode. Você lava as raízes até tirar todo o substrato. Tem vídeo sobre isso. Aí você vem aqui, só tira substrato se não tiver raiz, tá? Pra quebrar a raiz, né? Aí eu tirei um pouquinho, quebrou um pouquinho só de raiz. Um pouquinho mesmo, ó. Olha isso, que coisa linda. Tá molinho ainda. É um caudex, não é tão firme. É parte do caudex, essa é a parte que absorve água. As raízes fininhas absorvem nutrientes. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou preenchendo aos pouquinhos. Tá, tem uma pedra aqui. Aí eu vou preenchendo aos pouquinhos, mas primeiro, caso tenha machucado alguma raiz, ó, sem dó, viu? Canela é baratinho. Esse pote aqui era de mel, aí eu guardei. Pode ser aqueles de mostarda, ketchup. Que daí isso aqui sela. Aí a bolinha de naftalina que eu já coloquei lá dentro, eu uso muito pra prevenir de cochonilha de raiz, é qualquer bichinho também, né? A argila expandida no fundo do vaso vai me ajudar também a prevenir que tampe os buracos, sabe? Aí os buraquinhos, na verdade, gente, eu vou ter que mexer aqui, não dá não. Tirar ela, depois eu devolvo. Ah, então a argila expandida no fundo do vaso também vai prevenir que tampe os buraquinhos, sabe? No fundo, que eu faço uns buracos bem grandes pra água escoar fácil, não ficar preso. Uma coisa que você pode fazer é cultivar no carvão puro. Também dá, bem pequenininho. Pra você que mora em regiões como eu, em que demora a secar o substrato. Esse é um cultivo que pouca gente já ouviu falar, tá? Mas coloca carvão triturado. Ele ajuda a manter o substrato sequinho. Você vai ter que só regar mais vezes. E rega, por favor, quando o substrato estiver seco. Você não pode ficar com ela molhada, senão vai dar podridão de raiz. E é rapidinho, aí você perde a planta. Se você não rega o suficiente, ela murcha, vai murchando, ficando debilitada. Fica boa nunca. Mas se você rega demais, apodrece rapidinho o substrato. Lembrando que aqui eu tinha uma outra planta que tava num substrato novo, porém eu não deixei aqueles 3 dias para fora do vaso para replantar. O que eu fiz? Quase matei minha planta. Não sei nem se não matei, vamos ver. Tô tentando recuperar. Eu tenho aqui do lado um outro substrato, mas eu não quero. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o carvão. Eu já tenho uma mania de enfiar a mão. Você pega lá, pazinha, pra fazer uma coisa civilizada. Aí sabe o que eu esqueci de colocar, gente? Eita! Quando você prepara o substrato, oh,
gente, você coloca o Fusion. Ai, vou ter que tirar. Por que o Fusion? Gente, o que é isso? Ah, é a canela. O Fusion mistura bem. Tô fazendo meleca aqui, tá? Tem que misturar bem. Ou você faz uma camada, daí tampa com uma camada de substrato por cima. Uma camada que cubra todo o pote. Aí eu venho, né? Porque eu já fiz a meleca. Mas tudo bem. Paciência. Outra pedra. A planta em si, ela vai ficar um pouco acima da beirada do vaso. Nossa, esse vídeo vai ficar comprido. Desculpa, gente. Não prestei atenção no que eu tava fazendo. Separei tudo pra fazer meleca. Aí eu vou preencher com carvão. Ó, vocês estão vendo um pedaço bem pequenininho? Aí vocês apertam aqui. Eu tô com pouco substrato, tá? Mais argila expandida que outra coisa. Olha aí a meleca que a gente faz, né? Então, na verdade é pra misturar antes. Mas não vai dar pra eu começar o replantio, né? De novo. Por eu não ter prestado atenção no que eu ia fazer. Todo mundo erra, né? O principal é não ter muita... Não mexer muito na raiz. Porque ela é pequena ainda. Eu posso machucar ela. E como eu falei, ainda não precisava, ainda tinha espaço para ela crescer. É um vaso bom esse que ela tava. Porque ele é baixo, porém tem espaço dos lados. É o que eu tinha encontrado mais parecido com cuia. O que é um cuia? É quando ele é mais largo e menos profundo. Mais largo e raso. Mas não aquele muito raso que se comprava antigamente para orquídea, que nem para orquídea eu uso. Mas tem quem use. Eu tô fazendo o tratamento para ácaro. O que é ácaro? É uma mini aranha. O que eu tô usando? Enxofre. Esse enxofre eu diluo na água e rego, mas também borrifo nas folhas. Especialmente. Ele também ajuda, se você aplicar uma vez por mês, a aumentar a imunidade da planta, mas contra essas coisas. Mas não só, né? Se você coloca aquele Fusion no substrato, ele aumenta o Caudex. Mas também é um adubo próprio, né? Que dá super certo com rosas do deserto. Para aumentar o Caudex, deixar o Caudex mais gordo. Mas também é nutriente para a planta. Eu vou tentar levantar o Caudex. Vou ver se daí eu faço um outro vídeo. Tô pensando aqui, amadurecendo a ideia, para mostrar de novo lá fora a parte das rosas do deserto, para vocês verem onde elas vão, tá? Aí assim vocês sabem onde eu coloquei minha bebê. Eu vou apertando, preenchendo por baixo dela e levantando ela. É isso que eu tô fazendo. Não poderia enfiar a mão nesse negócio com terra não, tá? Porque eu uso nas minhas rosas do deserto e nas minhas orquídeas. Não vai terra nas orquídeas. Mas eu não tô com tanta terra, isso é mais carvão que outra coisa. E carvão, quando você for usar o de churrasco, lava bem ele antes e quebra. Aí não vai soltar tanto pozinho na sua mão.
Sabe o que eu teria que ter colocado já também? Ó, os Micote 14, 14, 14. É um adubo balanceado. Ele solta os nutrientes aos pouquinhos, por isso que dura entre 3 e 5 meses, vai depender do número de regas. Quando tiver na hora de de repor, porque você não vai tirar as bolinhas antigas, né? Você daí coloca quando as bolinhas já tiverem enchido de água estourada. Que ela vai enchendo de água aos pouquinhos, não queima o Caldex. Outro adubo que vocês podem usar para manutenção é esse aqui, ó. Bocacho. Bocacho vai durar provavelmente aqui 2 meses. Porém, depende do número de rega. Se você rega todos os dias, dia sim, dia não, coloca uma vez por mês. Nesse potinho aqui é uma colher de café, no maior daquele grandão que eu tirei daqui. Pode colocar mais, coloca uma de sobremesa, por exemplo. Aí nesse aqui uma rasa de café. Vai depender de quantas regas, hein, gente? Estão vendo que eu tô fazendo gambiarra aqui, né? E agora é torcer que ela não tenha tido raízes machucadas. Para vocês estimularem na formação de novas raízes, ou para hidratar plantas viajadas, vitamina B, essa daqui é de passarinho, Vitagold. Eu tenho plaquinhas, ó, de quando eu germinei, todas elas. Aí você coloca 10 gotas por litro, ou 1 ml por litro. Eu pego aquelas seringas de remédio, lavo bem, obviamente, e uso aquela lá para medida. Tá sujinho, mas na hora que eu regar, melhor. E o enxofre que eu tô passando, eu passo dia sim, 2 não, dia sim, 2 não, borrifo bem nas folhas embaixo e em cima, porque essa aranhinha é uma mini aranha, então é um inseto. Elas ficam exatamente, especialmente embaixo das folhas. Aí quando você vê, já tá ficando feia a folha em cima, tá? Aí já quer dizer que tá bem atacado. Mas eu tenho como ver também se tá só no comecinho. Você, ó, aperta bem essas laterais, porque daí na hora que a água escoar, ela escoa pra dentro do vaso, não fica presa onde tá o Caldex. Lembrando que a rega agora é mais distante do Caldex, para não haver podridão caso tenha machucado. E é isso aí, gente. Agora eu vou só tirar um pouquinho e eu vou arrumar ela, tá meio torta. Aí amanhã vocês vão ver o vídeo que eu mostro onde ela fica. E é isso aí, muito demorado, desculpa. Bora mostrar pra vocês o resultado. E deixar ela um pouquinho mais reta aqui. Deixa bem firme. Ó, o ácaro. Uma coisa feia que fica se você não vê logo. Ele se instala embaixo primeiro. Então vocês vão borrifar. Pode ser o enxofre. De plantas, por favor. Tem também da Forte, aquele é mais caro. Para matar lesmas, caramujos, etc., eu uso esse daqui. São umas pedrinhas, umas coisinhas azuis. Aqui tem uma formiguinha, gente. O enxofre ainda não matou. É que tem na jardineira e elas ficam na mureta, perto da jardineira. Mas as que estão na jardineira, que é o caso dessa, eu coloco num apoio, tá? Eu não coloco direto na jardineira, até porque jardineira eu rego muito mais do que elas. Aí acabaria tendo podridão de raiz. Aqui, minhas bebês, essa daqui
É a da Aiko. Beijos, Aiko. Também conheci através da Polônia Grade. Ó, tá vendo aqui a data? Aqui eu sei qual é a mãe, de quem ela colheu. Agora o pai ela não sabia. Essa daqui é a outra. Tá super firme, super bem. E a grandona, que é uma maior. Lembrando que essas foram germinadas no mesmo dia. E essa também. Se eu morasse no lugar quente o ano inteiro, elas já estariam bem maior, tá? Essa aí. Agora, assim que der, eu rego ela com, claro que a vitamina B que eu falei pra vocês, mas tem Forte Rosas do Deserto, que você dilui em água e é na rega que você estimula na floração. Tchau, povo lindo! Curtam aí que ainda dá tempo. Tchau!